A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. O painel desta semana, o painel de governança local, nós vamos tratar de cidades do futuro, inteligentes, tecnológicas e humanizadas. Para tratar desse assunto, nós recebemos mais uma vez o nosso comentarista em cidades inteligentes, o arquiteto e urbanista Alessandro Lopes. Não foi o Alessandro que indicou o convidado desta noite, mas mesmo assim eu vou agradecer ao Alessandro por participar mais uma vez. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E um tema que a gente está em casa, né? Que vai ser gostoso. É o tema de cidades inteligentes, que é a especialidade do Alessandro como um bom arquiteto urbanista. O nosso convidado especial desta noite também é professor universitário, muito embora está no momento agora no período sabático, né? Ele é consultor em transformação digital, um velho amigo, participou conosco em outros projetos, com grande honra e alegria que eu recebo novamente o Silas Serpa. Silas Serpa, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Obrigado, valeu muito por estar aqui. Mais uma vez, bater um papo sobre Brasil. Um assunto extremamente interessante. Né? A produção quase derrubou a gente aqui. Quase tomamos um chute, vamos lá, né? Vamos lá, Está tudo sob controle, o avião não vai cair. Só a turbulência normal. Então, muito bom estar aqui, principalmente por um assunto tão interessante. Não sou tão especialista nesse assunto, ou melhor, não sou nem um pouco especialista nesse assunto, como o Ale aqui, mas eu acho que eu consigo contribuir com uns 20 centavos aí, principalmente quando a gente fala de cultura, né? Porque as pessoas que entendem que cidade inteligente é somente botar sensor e câmera dentro de uma cidade estão redondamente errados. Legal, já que você começou falando disso, né, Silas? Você, assim, a gente já tratou desses assuntos sobre transformação digital, você é um cara que vem atuando muito tempo aí na modelagem, né, de projetos. Você é um cara muito antenado com isso, trabalhou isso durante muitos anos da tua vida. Imagino que você tenha esse olhar crítico sobre esse momento que a sociedade mundial passa hoje, que é a transformação das cidades, né? Sim. Essa visão de toda a tecnologia agregada ao planejamento urbano. O Ale vai contribuir com isso já também. Mas eu queria, nesse início de programa, se você pudesse lançar esse olhar crítico sobre o modelo de transformação que a gente está vivendo hoje. Então, é bem interessante, né? Vamos falar do Brasil especificamente. A gente entende aqui no Brasil, 68% da população ela vive em áreas urbanas. Isso é um número significativo perante o que a gente tem, né? Isso daí são dados da Connected Smart Cities, né? Esse dado de 23. Mas tem uma coisa que é bem complicada. Só 4% dessas cidades tem projeto para estruturas de cidades inteligentes ou smart cities, como a gente está falando. Então, uma coisa que demonstra isso, que a gente pode fazer um paralelo, é que o problema não é tecnologia. A tecnologia a gente tem e de sobra. A gente tem muita tecnologia espalhada. O Brasil ele é riquíssimo em tecnologia. O que a gente tem atualmente problema é uma ausência de escuta. Porque para você planejar, e aí
o Ale vai falar com mais propriedade sobre isso, para você planejar, e aí eu puxo pelo tempo que eu fui gerente de projetos dentro do metrô, a gente tem que escutar o público. O problema, eu vou pegar um exemplo muito, muito claro disso. Putz, a gente escutava o público no metrô, mas o projeto demorava quase 10 anos para sair. Sim. Então, o lead time, o tempo real de você escutar... Tinha um gap aí. Tinha um gap na época de mais ou menos 10 anos. Isso era um espaço sideral ali. Então, a gente pode até escutar, por exemplo, está aí agora o túnel de Santos, que é um assunto extremamente acalorado. Ele deve fazer parte de um processo inteligente porque se você não tiver, no mínimo, algumas identificações técnicas, alguns trabalhos técnicos ali dentro, você não vai saber quando que tem superlotação. Então, isso daí os sensores fazem. Mas tem um outro ponto. Será que a população... Aí eu faço uma brincadeira, claro que todo mundo vai usar, mas será que a pessoa vai querer usar? Putz, será que eu vou passar por debaixo d'água e vou ficar com medo daquilo lá? É lógico, a gente sabe que não, mas eu quero chegar nesse ponto. Às vezes eu faço uma ação para a cidade inteligente, mas eu não escuto a minha população. Né? E aí, às vezes, toda aquela coisa que seria legal não vinga. Não vinga. Né, Ale? Desculpa. Não, tá certíssimo. Eu acho ótimo outra pessoa falar de cidade inteligente, porque às vezes eu pareço aqui meio que repetitivo. A Alessandra está defendendo a ideia dele, essa cidade humana que ele tanto fala, não sei o quê, e não de algoritmos. Mas é ótimo por causa disso. Obrigado. Silas, vamos trazer um pouco mais de tecnologia, então. Vamos deixar o lado humano mais pro finalzinho do programa. O que você... E aí eu vou fugir um pouco das perguntas que a gente tinha... Legal, fica à vontade. O que você vê dessas cidades? Porque o entendimento de cidade inteligente é muito amplo e as pessoas entendem errado, como você colocou. Nasceu com essa ideia de tecnologia e se perdeu. Porém, hoje você vê uma crescente de particulares com grana, criando cidades particulares com moedas próprias, né? Você acha que isso aí vai acabar, vou buscar lá na história, gerar novos feudos? Feudos modernos? Meu amigo, clusters urbanos. Essa pergunta eu deveria pagar para responder. Essa daí é boa. A tendência, e aí olhando mesmo, agora falando do meu lado, que é de antropologia, doutor em antropologia, mas olhando por isso, por que as pessoas às vezes elas têm que se fechar? É para fortalecer o modelo. E esse eu acho que a diferença do feudo é que muitas vezes o feudo era para se proteger. Então eles se juntavam para se proteger. O que a gente percebe com essas cidades aí que são... Pô, você pega, por exemplo, Dubai. Você pega Dubai, ela, de cima a baixo ela é projetada, mas ela é totalmente aberta. É uma cidade que cresce pelo olhar do povo. Foi investido ali, em 10 anos, o que não foi investido em muitas cidades. E o crescimento que ela teve foi maravilhoso. Né? O mais interessante disso depende muito de quem está fazendo essa iniciativa. Então, se o interesse é fazer com que o modelo seja escalado, legal. Mas se o interesse é justamente para ficar fechado, aí vai entrar nesse cluster urbano, como o Sérgio comentou. Porque assim, Sérgio, só para você linkar aqui, cidades que estão, como o The Line, que apareceu em um monte de lugar, isso é uma pessoa que está investindo, um grupo que está investindo. Ou seja, você vai ter microcidades regidas com regras próprias ali dentro. Esse é o problema, que a tecnologia, dentro de uma leitura de cidades inteligentes, está ignorando o lado humano e vendo só lucratividade e poderio. Perfeito. Tem um outro arquiteto que foi um dos caras que participou no início do nosso projeto, talvez vocês conheçam, o nome dele é Caio Esteves. Uhum. Ele talvez seja aí no mundo um dos maiores nomes em City Brand, né? ou Place Brand, que é um nome muito dado, inclusive chegou a fazer a fusão com uma grande consultoria europeia.
e está atuando inclusive em Gramado agora, o projeto de Gramado do Futuro. Ele foi contratado, sendo aqui de São Paulo, ainda mais o gaúcho, que é tão bairrista nesse ponto, levou o Caio Esteves para lá. E quando eu conheci o Caio, eu fiquei com ele aí, sei lá, uma tarde inteira conversando, porque eu estava começando a pensar que era a ideia do protagonismo cidadão como exploração de vocações locais para construir sociedades mais equilibradas, digamos assim, né? Não gosto muito dessa palavra de justo, porque justo fica algo meio etéreo, né? O que é justo para quem trabalha, se esforça, mas quando você fala em equilíbrio, em ecossistemas equilibrados, toda essa natureza do comportamento humano vai buscar uma forma de recompensar ou compensar os esforços, né? Então, mas o olhar do Caio, eu achei interessante como arquiteto urbanista, vinha ao encontro do que eu pensava na época, porque a minha área de origem é segurança, então eu fui obrigado a estudar um pouquinho de antropologia, sociologia política, para compreender as dinâmicas das relações sociais, né? Como é que o ser humano vive em natureza e como ele se domesticou no chamado contrato social lá do Thomas, lá do Hobbes e outros filósofos aí do século XVIII. Mas enfim, estou aqui filosofando e palestrando para dizer o seguinte, tem uma questão que nós colocamos aqui, o Silas, sobre os perigos de você digitalizar a cidade sem ter uma escuta ativa com a sociedade e entender, né? E essa escuta ativa, penso eu, que ela vem ao encontro de você compreender o perfil vocacional e o chamado pertencimento. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que você entende esses perigos colocados aqui na nossa pauta. Eu trouxe umas colinhas por causa de dados que a gente às vezes se perde, que os dados eles reforçam, né, o caráter que você falou, às vezes eles refutam, né? Eu tento sempre trazer alguma coisa para refutar, mas infelizmente tem coisa que não dá. Essa é uma delas. Isso daqui é um dado que o BID passou em 22, que 80% dos projetos de transformação que as cidades passam, falham, ou viram aqueles projetos eternos, sabe? Porque projeto, como vocês sabem, é alguma coisa que tem início, meio e fim, não uma coisa que fica eterna, né? Então, a falha que eu vejo disso, eu sempre falo, a falha de escuta, né? Se você busca a exclusão, porque todo mundo aqui dentro da nossa cidade ou de outras é que nem aquela velha história, só de fora é que é bem entendido, o de fora é melhor, a gente se sente excluído. Então vem aquelas ideias de fora, não se privilegia, então a gente tem essa... Estou falando do ser humano, em grande parte dele, tem essa vocação de entender que o que é de fora é melhor, né? E esse é o grande ponto. Quando toma-se uma decisão muitas vezes top-down, e essa é a minha preocupação, sem uma escuta pública, isso realmente... E quando eu falo, gente, escutar é diferente de ouvir, tá? A escuta ela é mais profunda, né? Então é aquele negócio. Quando a gente tem uma escuta realmente da população, a gente evita de digitalizar erros que a gente vem cometendo dentro da cidade, né? Que nem o exemplo que eu dei, né? Falei do trem, do metrô, mas é muito mais fácil a gente pensar sobre a seguinte ótica. O que adianta a gente botar uma inteligência artificial dentro de um semáforo se a pessoa está com medo de atravessar a rua porque ninguém respeita a faixa? Então, é isso que eu geralmente falo. A gente está colocando para... né? A gente está às vezes enxugando o gelo sem olhar realmente a mudança comportamental que a gente precisa executar dentro de uma cidade, né? E como é que a gente faz isso? Meu amigo, eu geralmente falo o seguinte: a gente tem que dar voz, né? Tem que dar voz. Nós damos, não falando de Santos em si, acho que mais esses comitês que as cidades precisam fazer. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito aqui a cidade de Santos, mesmo morando nela e sendo nascido aqui. Minha vida foi fora de Santos, por isso que o meu conhecimento ele é todo de fora de Santos. Eu acabo vendo a nossa vocação. Então, o que eu percebo, dando um exemplo, por exemplo, em São Paulo, né, tem regiões lá que as ações comunitárias elas são muito mais fortes. Então tem um agente comunitário, tem um representante da comunidade que leva. Aqui eu não vejo com tanta força isso.
Então, até fazer ações mais educativas para que a comunidade ela se junte de uma forma mais organizada, isso é uma das tarefas do Estado. Você entendeu? O Estado ele não pode centralizar, ao meu ver, todo esse poder. O poder também precisa ser dividido junto com a responsabilidade que precisa ser passada para as pessoas que habitam no mesmo local. Isso, estou falando de uma evolução realmente antropológica. Senão a gente vai ser sempre uma pessoa que é responsável pela cidade e todo mundo vai depender dessa pessoa. Não, a gente tem que saber que a gente tem direitos, deveres aqui também, que se não muda é por nossa relação. Parece aquela até frase pronta, né? Sim. Mas é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa se organizar um pouco mais como cidadãos. E aí eu vou emendar, você já começou respondendo mais ou menos isso, mas além das educações, como é que você acha que caberia criar esse protagonismo nas lideranças locais? Você acha que isso é algo que é uma construção dentro de sala de aula na primeira infância ou é algo que vai ser natural dentro dos bairros? Então, como é que a gente constrói essa cultura, na verdade, de ter líderes sequenciais? Porque não adianta ter uma geração que tem essa liderança e as outras não seguirem. é uma coisa engraçada, né? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu geralmente falo sobre educação e eu dou esse exemplo. No nosso sistema educacional, a gente tem por hábito aprender sozinho. Ou seja, a gente está dentro da sala de aula e aprende lá sozinho, faz prova sozinho, faz isso, aquilo outro sozinho. E quando a gente vai passando vai fazendo uns trabalhinhos juntos, mas às vezes não tem muita nota e não sei o quê, e aí você se forma e aí vai para o mercado de trabalho, aí descobre que tem que trabalhar em grupo. E aí você não teve essa habilidade desenvolvida de processo de trabalho em grupo, né? Com as escolas modernas está começando a ter um pouco mais de prelúdio para isso, mas eu vejo do seguinte, aqui é uma dupla cadência. A gente não pode só fazer isso daí com quem está entrando. A gente tem que fazer esse trabalho também com as pessoas que estão aqui. Então é justamente isso. O trabalho daqui vai acontecer naturalmente e se a gente precisa fazer com que algo comece a mudar agora, nós precisamos investir também nesses líderes que nós temos e ressignificar. Né? O que a gente geralmente fala é ressignificar. Um líder, ele não hoje eu estava lendo para uma pessoa, Lao Tse, ele falou no 67 a.C., ele falou uma coisa interessante, né? Que o líder dificilmente ele vai aparecer. Então é justamente isso, é aquela pessoa que ajuda a conduzir. Você entendeu? Então eu sugiro que a dupla cadência ela deve existir sempre. Eu te provoquei em cima disso, até porque o Sérgio já conhece mais do que... A minha linha de defesa de cidade inteligente é a cidade realmente mais humanizada, né? E eu defendo muito que você consegue envelhecer, vou usar essa expressão, as comunidades a hora que você resgata algo que foi se perdendo com o tempo, que é o mestre de ofício. Quando você vai dentro de uma comunidade, você percebe muitas vezes que o cara lá, sei lá, é carpinteiro. Você vai conversar com ele e ele fala, não sei nada, não estudei, não sei nada. Claro que sabe. Ele faz uma atividade que nós não fazemos. Perfeito. E aí, se você chega e oferece para ele, como se fazia lá atrás, essa oportunidade de ele ser um multiplicador daquele conhecimento dele, automaticamente os jovens que vão ganhar essa oportunidade, ele começa a não querer mais ficar na comunidade, porque ele começa a ter outra cabeça, outra vivência e outras oportunidades. Só que a gente anula o conhecimento, né, da população e a gente impõe projetos e sonhos sem escutar. Então você vê que um monte de projetos sociais, eu não sou contra nenhum, mas a gente só tem padeiros, músicos, bailarinos, a gente não escuta. Será que tem um físico lá dentro, um professor? Quais são as atividades que caberiam, né, acontecer? E aí eu vou emendar te perguntando o seguinte, como é que a gente
ativa esse ouvir? Como é que a gente quebra essa barreira de desconhecimento de quem está fora de uma área vulnerável, vamos colocar assim, e de quem está dentro? Para mim, sempre fez muito mais sentido que quem está dentro tem um senso de comunidade mesmo, de sociedade melhor do que quem está fora. Quem está fora às vezes não conhece nem o porteiro do prédio ou o vizinho de porta. E ali um ajuda o outro. Como é que a gente rompe essa barreira de quem está aqui fora consegue escutar e ofertar mais chance lá? Tem uma frase que eu gosto que é do Muhammad Yunus, né, que ganhou o prêmio Nobel aí de economia. Acho que todo mundo já sabe quem é, né? O cara fora da curva. Ele tem uma frase que eu gosto muito. A gente precisa tirar aquela lente da classe média. Né? A gente precisa tirar o óculos tirar o óculos de classe média, como ele fala, né? É só a gente ver. Se a gente está falando de 68% da população e aqui em região urbanizada, nós estamos falando aí de 32% que não está em áreas urbanizadas. A gente conhece essas áreas? Não, nem quero chegar lá, porque não tem segurança, não tem isso, ou seja... Ou às vezes até tá, mas está limitado. Mas tá Dizem, limitado. Aqui você está na área urbana, mas você é de risco. Isso! Ainda tem um outro cerco. E esse é onde eu estou falando. Olha só, você cria toda uma infraestrutura numa área urbana, mas você deixa à margem uma parcela significativa da população, porque é que lá não tem segurança, lá o pessoal não vai saber usar, lá, aqueles conceitos que a gente acaba tendo como crenças que a gente, né? E é justamente isso. Eu acho que um dos grandes pontos de força seria a gente conhecer aonde a gente vive. Né? Eu sei que existem programas, não estou falando aqui de Santos, mas em outras cidades também, como o Sérgio mostrou sobre o turismo em São Paulo. Tem que ter uma coisa. O turismo, tudo bem, está aqui no centro, eu sei que é maravilhoso, mas, poxa, fazer um turismo no DIC, né? Tem obras lá acontecendo que são fantásticas, você entendeu? Tem projetos lá de sustentabilidade que eu já acompanhei, e alguns eu até tive a oportunidade de ajudar, cara, que são fora da curva, né? Que é das mulheres que fazem os brinquedos de plástico, tudo vindo do mangue, né? Cara, então a gente tem muita coisa, só que não é de conhecimento, né? Do santista em geral. Acho que de todas as regiões. Eu tô falando. A gente está trazendo para o local aqui, a gente está trazendo para o local, não... mas isso é um fator global, você entendeu? A gente fala, a gente quer entender o que está. Eu sempre brinco, né? Você quer entender o que acontece dentro de um local, você olha nas beiradas. Né? Então veja é só entender. Aqui no nosso país a gente está com 60% de pessoas alfabetizadas, 40% não são, mas o número de celulares que são quase 300 milhões de celulares. Então aí você fala, cara, então como é que essa pessoa está sendo treinada, ou como é que ela está usando esse celular, ou para que ela está usando, que tipo de informação. Então tudo isso é uma sopa que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu vou chamar a atenção para uma coisa que parece que não tem muito a ver com o assunto, mas se vocês me derem 30 segundos a mais, eu vou tentar fazer uma conexão com o assunto, né? Nós estamos falando aqui de cidade inteligente, de tecnologia, de conhecimento, de coisas que podem ajudar a sociedade a viver num ambiente mais equilibrado, mas eu tenho um olhar um pouquinho pessimista quando eu vejo o nível de formação e de conhecimento que a gente acabou forjando na nossa juventude nas últimas décadas. Daí eu me incluo nesse pacote porque fui descobrir algumas coisas já bem mais velho, né? Uma delas é sobre a própria história de colonização do Brasil. Falava com um professor um dia desse aqui, coisa que eu não sabia, fui descobrir depois dos 30 e poucos anos, especialmente a história que forjou os bravos navegadores que vieram aqui para o Ocidente, né? Que vieram descobrir aqui as Américas, né? Inclusive alguns países africanos. E a questão da história que foi revelada para mim já bem mais velho, de que os navegadores são
originário da Ordem dos Templários, que foram extintas pelo Papa Clemente no século XIV, mostra que o que eu aprendi, que os navegadores vieram para cá só para especiarias e ouros, não era bem a verdade, né? Ou era uma parte muito pequena da realidade. Aquilo ali tinha muitas outras coisas envolvendo. Os navegadores eram da Ordem de Cristo, que foi digamos assim, o espólio da Ordem dos Templários, guardada pelo rei de Portugal, que foi o único que se atreveu a enfrentar na época essa determinação da Igreja e do rei da França na época. Enfim, estou falando desse assunto porque quando a gente perde as referências morais, aquelas referências mais elevadas que nos colocam diante de algum propósito para a nossa sociedade, você vê uma sociedade meio sem rumo. E onde eu quero chegar? Nós vemos um momento no mundo hoje de intensa globalização, de uma certa desconexão com as culturas locais, e aí você começa a ver a tecnologia determinando a ordem das coisas, organizando a ordem das sociedades, com uma desconexão total dos valores locais de uma sociedade. Por isso que eu fiz essa relação com a Ordem dos Templários, o que motivava esses caras a entrar numa caravela, desbravar um oceano como se fosse um astronauta hoje, em nome de alguma coisa que os caras acreditavam. Não dá para imaginar que o cara ia só atrás de riqueza, né? Então ele podia caçar riqueza em algum lugar que ele tivesse acesso. Enfim, o cara que vai para o espaço hoje, não é possível que você imagine que ele vai para a Lua porque ele vai ficar rico. É isso que eu quero chegar. Então, se você desconecta o ser humano, eu estou te provocando em razão da tua formação, se você desconecta o ser humano de algo mais elevado que ele busca como propósito de vida, fica muito difícil você querer dialogar com ele sobre por que ele tem que viver de maneira equilibrada em sociedade e não ser um selvagem que vai apenas querer sobreviver, né? E acho que eu tenho visto muito pouca discussão nesse sentido, né? Por que é importante respeitar culturas locais, dialogar com essas pessoas sobre os valores da sua ancestralidade, aquilo que ela cultiva como importante de valor para ela, né, no conceito dela. Porque isso é bastante relativo quando você coloca isso numa vala comum. O mundo, a Terra é uma casa de todos nós, todo mundo vive na mesmo planeta, mas na prática não é bem assim. Você tem a sua casa, a sua história, a sua família, né, seus ancestrais. E a tecnologia, eu estou me alongando para dizer o seguinte, a tecnologia ela facilita em muitos aspectos, mas ela digamos assim, ela sabota as relações próximas entre as pessoas, né? Vejo muita gente que não dialoga mais em casa e manda tudo por WhatsApp. E eu tenho procurado combater isso aí, né? Isso me ajuda em muita coisa, mas você falou agora antes de começar o programa, não abro mão de a gente fazer uma reunião presencial e termos um contato ali, enfim. Me perdoe ter me estendido tanto para dizer o seguinte, até que ponto a gente vai conseguir superar essa, digamos assim, essa contradição, né? E se você concorda ou não que há uma contradição entre a necessidade de um avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, uma necessidade de um contato pessoal entre as pessoas. Isso pode não estar sendo também uma das raízes dessa crise que nós estamos vivendo hoje, de suas comunidades locais se fragmentando. Voltamos àquela primeira parte. Eu acho fantástico essa sua pergunta e ela dá uma tese, né? A primeira coisa, eu não culpo tecnologia. A tecnologia é a menos culpada dessa história. E eu, para ser bem sincero, eu não sei se tem culpado. É que as coisas chegam tão para a gente de uma forma desordenada que a gente tem que aprender meio que usando. Nunca ninguém vai... nós não gostamos do manual do celular. A gente quer aprender usando. A gente sabe disso, né? Tô dando um exemplo. Sim. Que manual é uma coisa que ninguém lê, né? E esse é o grande ponto. Porque o celular, ele tá não sei o quê. Na nossa época, você lembra, Sérgio? A gente ficava assistindo televisão. A nossa mãe brigava. Pô, moleque, vai lá pra rua um pouco, não sei o quê. Toda inovação que teve toda inovação foi algo sempre referente à crítica. E aí nosso tempo eu tenho 30 anos. É verdade, desculpa. Mas o grande ponto é que a gente às vezes quer terceirizar uma culpa.
E aí a gente põe, isso. pô, a tecnologia que tá, né, não sei o que, bababá, que nem o que aconteceu lá, que Deus o tenha, o menino de 14 anos que matou o pai e a mãe, falaram que foi problema do jogo e do influenciador que falou. Cara, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nesse tipo de discussão, mas o efeito muitas vezes não é a tecnologia, é o ambiente onde a pessoa está. Então, nós temos que parar de culpar alguma coisa. A gente tem que entender que ambiente gera comportamento, que gera cultura. Se o meu ambiente é um ambiente onde eu não falo, é onde eu transfiro minha responsabilidade para outro. Se é, por exemplo, ó, eu vou cuidar de você, mas não vou nem te escutar. Eu trouxe mais um dado aqui que vai cair bem legal. 61% dos moradores, isso aqui a gente está falando de uma pesquisa que é da Organização de Cidades Sustentáveis. 61% dos moradores das cidades médias e grandes não acreditam que as suas opiniões influenciam a decisão pública. Ou seja, olha só, olha o ambiente que você está criando. Por quê? O que eles falam geralmente? Eles falam o seguinte, poxa, vai sempre para a mesma pessoa, é sempre os mesmos que estão lá. Por quê? Porque você tenta se aplicar para alguma coisa, o texto ele é muito técnico, eu não consigo entender. Ou seja, se eu também não tornar a linguagem acessível para dentro da minha população, isso também é um formato de exclusão. Hoje a gente está falando, a pauta de DEI, né, que a gente fala diversidade, equidade e inclusão, ela é muito ampla, mas o pessoal costuma falar desse assunto relacionado basicamente a quê? A gênero, a credo, a raça, enfim, né? Mas a gente tem que ter a diversidade de ideias. Um ambiente ele só cresce com diversidade de ideias, porque senão a gente vai ter o que é chamado de uniformidade colorida. É basicamente isso que a gente vai ter. A gente não vai ter um ambiente onde o divergente, onde a construção coletiva de saberes impera. A gente vai ter um ambiente basicamente ali, ó. Todo mundo tá falando a mesma coisa, tá do mesmo jeito. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, eu vou ser bem sincero, eu não vejo a falta de valores. Eu vejo que as pessoas elas estão tentando se encontrar, mas não temos novamente, a gente não tem uma receita de bolo, você entendeu? Porque aí se pegar filho, eu não vou criar meus filhos como meu pai me criou e não sei o quê, mas aí você começa a ter toda aquela história como Chiniachí também falava, né? Pais autoritários criaram filhos liberais que estão criando netos ditadores, né? Então, essa é a característica mesmo. A gente tá pecando aqui por não conhecer mesmo e não querer se envolver. Tipo assim, não, eu vou ter que me envolver nesse assunto. A pessoa não se sente indignada. Ela fala assim, não quero falar contigo. Dá licença, né? Não, vai fazer terapia, né? Você transfere esse problema para um outro que por um acaso tem mais experiência, mas você tira esse teu lado, né? Não estou dizendo que todo mundo na população faz isso, mas é uma característica crescente, né? Vou dar um exemplo aqui bem para até encerrar. 30% dos engenheiros que se formam, eles em 3 anos eles param de atuar. E um outro dado que é muito mais interessante, o Brasil é o lugar que mais tem advogado no mundo. 50% dos advogados eles estão aqui no Brasil. E aí, qual que é a mensagem que você acaba mandando? Você fala assim, cara, a gente não tem infraestrutura, mas o nosso país ele precisa de gente, de leis e de gente que entenda a lei. Não, eu tô entendendo o que você quer expor aqui na tua visão, de que o debate divergente ele é uma fonte rica para você poder criar a síntese desses pontos antagônicos. Eu concordo com isso também, acho que é fundamental. Até por isso eu sou um crítico dessa tentativa de controle de órgãos de comunicação. Mesmo que você discorde, deixa falar, e aí você vai contra o argumento
mais racional, tentar colocar um ponto de vista. Agora, por outro lado, quando eu dei o exemplo que eu falei aqui das navegações da Europa e vieram aqui para as Américas, existem tradições que são importantes como ponto de referência para que você possa, na pior das hipóteses, usá-la como forma de contestação daquilo que você acredita, né? Ninguém aqui é um Adão que nasceu no paraíso aqui, nasceu pelado em algum lugar e agora do nada eu vou criar todas as coisas do zero. A gente está sempre pegando alguma referência. O próprio professor, quando ele está lá em sala de aula, ele está pegando uma referência para poder até que essa tese seja contestada por alguém. E é esse ponto que eu quero trazer para uma discussão aqui, Silas, porque para você falar de uma comunidade local, quais são as referências? Insisto, mesmo que eu discorde dessas referências, ela é o meu ponto de apoio para eu fazer uma antítese dessa tese. Então, e o que eu sinto nesse modelo meio anárquico que nós vivemos no Brasil hoje, eu falava com o Alessandro antes de ir para o estúdio aqui, ele falou, cara, todo mundo reclama de tudo. Não pode fechar a praia, não pode fechar a avenida, não pode ter o parque, se tem parque, não pode ter barulho. Então, as pessoas todas reclamam, ninguém tem razão, e você não consegue enxergar uma perspectiva de pacificação desses conflitos, né? Eu também sou pai, acompanhei 3 gerações diferentes de filhos e para cada geração eu tive uma abordagem diferente, porque eu era um pai diferente. Perfeito. O pai de 20 anos não foi o mesmo pai de 30 e não foi o mesmo pai de 40. Que agora eu sou um avô já com 54. E eu percebo essas mudanças de perspectiva. Então, essa provocação que eu quero fazer como que a gente consegue dialogar com cidades inteligentes e humanizadas, tecnológicas e humanizadas, se a gente, de certa forma, está perdendo as referências do que é a cultura caiçara da nossa região, quem é o brasileiro? Quem é o brasileiro? Quais são os valores dos brasileiros? O que os brasileiros acreditam? E só para fechar, eu assisti uma entrevista do Ricardo Jeromel, um dos maiores especialistas, jovens, um dos maiores especialistas brasileiros em China hoje. E ele, sem fazer defesa nem ataque ao modelo chinês, ele falou das maravilhas que é hoje o desenvolvimento econômico e tecnológico na China, tirou 400 milhões de chineses da miséria, mas ele admitiu os problemas que a China tem. Mas ele falou, cara, nós somos diferentes dos chineses. Não adianta a gente querer pensar a sociedade chinesa, a economia e a política chinesa na perspectiva do ocidental. O valor que eles dão para o estudo é surreal comparado com o que nós enxergamos. Lá eles levam o neto para conhecer onde o presidente estudou. É um turismo na universidade. O valor que eles dão para a universidade, quando o filho nasce, ele começa uma contagem regressiva de quando ele vai entrar na universidade. Você não consegue imaginar isso aqui no Brasil. Então, onde eu quero chegar? Como que a gente consegue pensar num modelo de sociedade mais equilibrada se, quando eu discuto aqui no programa, o que eu mais vejo hoje, nós estamos sem referência. Essa é o meu questionamento. Então, eu vou cooptar uma resposta de uma pessoa. Ele é um prêmio Nobel, né? Ele foi um prêmio Nobel. E uma coisa engraçada, né? Perguntaram para ele o que se precisa ter para alcançar o prêmio Nobel. Uma das coisas para ter prêmio Nobel é você ter referências, né? É o que você está falando, né? É importante ter as referências. Por que o brasileiro, e aí foi aonde ele falou, né? Por que o brasileiro ainda não tem? Porque as pessoas que viram referência lá, em algum momento elas são detonadas, são destruídas, né? A gente não tem aí uma cultura de elevar os nossos... As pessoas são importantes, independente de falar de política, qualquer outra coisa, você entendeu? Nós não temos. Hoje o que a gente acaba fazendo, e aí é até um problema, que eu até brinco, né? A gente é o país do meme, né? Então, qualquer problema que a gente tem, a gente transforma em meme, né?
talvez até pelo tentando não levar isso de forma muito pesada. Não, vou levar mais assim, Sim. porque mas é justamente isso. A gente às vezes confunde seriedade com peso, né? Então a gente precisa levar alguns temas com um pouco mais de seriedade. E isso não vai acontecer tão breve. Para a gente fazer isso daí, a gente tem que aumentar a escuta das pessoas. Porque só escutar quem está dentro do teu círculo, você vai acabar compartilhando valores baseados naquele fica numa bolha. Você É fica e aí a gente sempre usa esse termo, a bolha, né? Filme de 1980 ou 60 que era a bolha. Agora a gente tem a bolha de, eu só vivo naquela bolha. É justamente isso. Enquanto as pessoas elas e eu não estou dizendo que é em todos os casos que isso acontece. Por exemplo, a conversa que a gente está aqui, a gente pode até divergir, Sérgio. Mas eu não acredito que o que você está falando está errado. Assim como o que eu estou falando também não está errado. Então, o princípio da divergência não é achar que o outro está errado e você está certo. É entender que o outro também está certo pela ótica dele. Olhar outros pontos de vista. Então, esse é o grande ponto. Mas na hora que você se fecha, acabou. Na hora que você se fecha e você faz algo ad hominem, eu não gosto do Sérgio, não vou com a cara dele, mas então eu não aceito a opinião dele. Esse é um grande problema. As pessoas que nós não gostamos, e olha que a gente está falando de estruturas polarizadas aqui no Brasil. Né? Não só no Brasil. Não, isso é um fenômeno. Né? O planeta está polarizado. O planeta está. Né? Então, quando você fala disso, você, infelizmente, você cria duas estruturas que, como minha avó falava, né? Tem alguém que chora, tem alguém que vende lenço. Né? Isso favorece. E para a gente não, porque que nem nas cidades inteligentes, o que adianta ter uma cidade inteligente toda automatizada se a tua população não, olha, tem coisas básicas não acontecem, saúde, eu não sei se transporte. Você enxergou, se você entendeu da forma como discordar, mas o que eu estou tentando aqui é cavar mais fundo para tentar encontrar um fio da meada sobre o problema que eu estou identificando hoje. Acho que muita gente identifica quando eu falei das referências, porque o que eu percebo hoje é que a gente está caminhando para o caos. Essa é a sensação que eu tenho, posso estar enganado, mas é a sensação que eu tenho. Obviamente que do caos você vai em algum momento vai a ordem. Vai forjar uma ordem daquele Isso, caos, né? Isso normal. em algum momento vai acontecer. Agora veja, existem indicadores, até científicos, que provam que a história da humanidade é tentativa de controle. A tentativa de controle foi toda a nossa trajetória, basicamente, desde que a gente começou a formar os clãs, as famílias, né, as tribos. E voltando para a questão da tecnologia, hoje nós temos instrumentos de controle que são extremamente poderosos. Então, e aí é uma outra contradição, né? Porque a gente está falando aqui, não vamos ouvir todo mundo, e o que eu percebo muitas vezes é um grande teatro. E eu, como comunicador, eu vejo Perfeito. muito isso. Eu percebo quando aquilo ali está sendo falado, mas não é bem aquilo, está sendo dito o que pode ser dito. Eu entrevistei um monte de gente aqui que fala, cara, isso aqui eu não posso falar quando for ao ar. Ok, a gente respeita, né? E muita gente, isso aí eu posso falar para o meu público aí, que é no mínimo 40%. Os convidados não podem falar tudo que ele gostaria. Não porque é uma questão legal, porque ele tem medo de ser processado, simplesmente porque o ambiente não permite, o ambiente de controle é o tempo todo vigente. Não sei se eu estou sendo claro. Perfeito. Agora, falei, não sei se estou conseguindo ser tão... Esse é o ponto, né? Hoje tudo é ditado pela judicialização. Tudo ele é judicializado, como você tá falando. Putz, então eu estou perdendo meu poder de fala porque eu posso incorrer em um processo, ou não quero ficar mal com aquela pessoa, ou com aquele outro. Isso acontece. E como você falou da tecnologia como mecanismo de controle. Sérgio, eu não acredito que a tecnologia ela vai para meio de controle. Eu entendo que a tecnologia ela tem a dupla função. Como ser humano ele tem dupla função. O ser humano pode pensar tanto para o bem quanto para o mal. Sim.
É a dupla função. Tecnologia pode ser... É o conceito de Oppenheimer, né? Falando bem claro aqui, é Oppenheimer puro. Né? Para que isso comece a mudar, e esse é o grande ponto, a gente tem que ter mais exemplos onde a opinião, onde a gente tem ali um lugar de fala, a gente possa ser escutado sem ser taxado. Né? Isso entra muito, não estou falando de política, isso não tem nada a ver com política. Não, perfeito. É um espaço neutro mesmo para é um espaço neutro de diálogo. Nós estamos aqui filosofando. E esse é o grande ponto. Espaço neutro de diálogo não existe. Criou-se em Roma o Senado. Estão te dando um selo aí, carimbo, né? Se você falou isso, é carimbo. Se falou outra coisa, é outro carimbo. Né? Tem um processo que ajuda a alguém cancelar o outro. Né? Eu sempre gosto daquela frase de Quincas Borba, né? Que ele conta que tinha 2 tribos de índio, de cada uma do lado do morro, e no fundo do morro tinha uma plantação de batatas. Aí os 2 foram lá, guerrearam e todo mundo se matou. E aí aquela frase memorável, né? Aos vencedores as batatas. No final, infelizmente, Sérgio, a gente passa por um processo de não vou falar de censura, mas de um olhar um pouco mais restrito, né? E a gente, até para não se comprometer, a gente evita falar algumas coisas. Sim. A dica que eu geralmente dou: você não precisa ofender a pessoa para ter para ir contra a ideia dela. Vá em cima da ideia. Fale da ideia, não fale da pessoa. É o que eu faço com os meus grupos de aluno, porque quando o negócio inflama, eu falo, não, é a ideia, esquece a pessoa. É que o problema é que hoje está todo mundo tão minuto, tão superficial de informação, e esse fragmento de superficialidade, ela inflama. E aí ninguém tem contra-argumentação, porque também está superficial. Aí vem uma pessoa com um pouco mais de base, opa, aí dá uma apaziguada. Mas a briga normal no nosso coliseu moderno chamado rede social é exatamente isso. O que eu tenho percebido é o seguinte, e aí talvez, com esse argumento que eu vou dar agora, talvez fique mais claro tudo que eu quero dizer. E aqui tomando o lugar de vocês, que eu sou só um apresentador, eu sou só o Faustão aqui, tomando tempo aqui. É muito comum acontecer o seguinte, estou no debate. As pessoas elas estão sobrecarregadas de informação. É muita informação. Eu dei aula há muitos anos. Sim. E peguei a transição, eu falando para o cara lá no Data Show, até antes ali, o bibliógrafo. E agora o cara está ali, está com a IA ali. E comparando contigo, você está falando da validade. Se você não tem repertório para fazer um debate em sala de aula, você está na arena, você está jogado aos leões. Você vai virar carne ali, entendeu? Mas se eu for dar aula de um assunto que eu domino razoavelmente, o meu repertório não é só a informação que está ali na IA, mas é o debate, né? O debate franco. Quem não tem capacidade de acessar uma base de informações para fazer um debate vai ficar ressentido. E aí qual é a forma que ele tem para fazer o debate? Ele vai te acusar de alguma coisa. E aí você começa a ter o teu argumento restringido dramaticamente, porque você não pode falar isso ou não pode falar aquilo. Quem controla a palavra controla o teu pensamento. Isso já está acontecendo. Nós estamos tendo o controle da fala, que automaticamente vira o controle do pensamento, porque tudo que você não pode falar evita aquilo que você deve pensar. Ou vai induzir o que você deve pensar. Eu vivi essas gerações, vivi essa mudança de gerações. E essas provocações que eu estou fazendo, para mim, ela tem total aderência com esse assunto. Porque eu tenho uma clareza, eu posso também estar enganado, eu dou sempre o benefício dessa dúvida, é óbvio, né? Mas eu tenho uma percepção de que essa tentativa de controle é cada vez maior. Eu sempre cito aqui um dos filmes mais brilhantes do Christopher Nolan, que foi o segundo Batman. No final, quando o Fox fala para ele, mas você vai controlar isso, o Nolan viu mais de uma década atrás o que estava para acontecer. E quando esse filme foi lançado, não estava essa discussão de redes sociais, isso nem era discutido. E até porque não havia nem IA ainda naquela época, na mão de um cidadão comum. E naquela época, o Nolan já colocava, e o Nolan é um cara muito antenado, é um cara futurista para isso. E o Fox pede demissão para o Bruce Wayne, quando ele falou, não, para o bem, um pouquinho pode. Pode um pouquinho.
e aí ele pede demissão. Onde eu quero chegar? Acho muito difícil falar do tema que o Silas traz aqui pra gente, de uma cidade inteligente humanizada, se a gente não olhar para isso. A arena neutra que você falou agora. Como é que a gente cria essa área de neutralidade para se despir desses preconceitos e realmente fazer uma discussão mais profunda? Essa é uma grande pergunta, é algo que é extremamente difícil e por isso que é tudo jogado em cima da tecnologia. Eu não vejo que a IA veio para causar problemas. Porque uma coisa que eu costumo dizer... Defende ele aqui, você está defendendo muito ele aí. Eu vou demitir 5 minutos de programa, você não vai deixar eu perguntar. Eu vou demitir você do programa ao vivo aqui. Você está defendendo muito o convidado, você tem que ficar do meu lado. Eu pago o teu salário. O mais engraçado é que... Olha o ditador. Não, tá certo. Mas na verdade, talvez seja isso que o Silas vai até aí. O conceito que a gente tem que falar, e esse eu acho que é o ponto que a gente precisa olhar. Conhecimento é diferente de sabedoria. É isso. Ponto. Eu Perfeito. posso ter acesso a milhões de coisas. Cara, eu uso a IA, ela me aumenta a produtividade. Assim, cara, para mim fazer pesquisa de livros, não sei o que, eu falava para Dani, eu tenho que olhar um livro. Mas você está preparado, você sabe questionar se aquilo é. Vamos lá. E esse é o grande ponto. O que você está falando, ele cai justamente com essas duas perguntas. Conhecimento é diferente de sabedoria. E quem regula isso? Quem regula? Como é que eu vou regular o negócio desse? Conhecimento e sabedoria. Pensamento crítico. Esse é o autorregulador da nossa cabeça. Esse é o que regula o nosso... Cara, aqui é meu espaço neutro. Deixa, eu vou me despir, eu não vou com a cara do Sérgio, mas... Que nem você tá falando, todas as vezes que você falou, eu falei, cara, será que eu não entendi a pergunta dele? Eu tô dando um somebody love? Não, mas a pergunta é justamente essa, que era muito mais simples de se desculpa. A resposta ela é simples, mas é de difícil alcance. Nós estamos tirando das pessoas o que é mais precioso. O crivo baseado no pensamento crítico. Quando você tira o pensamento, quando você anula o pensamento crítico e começa a deixar isso daí na mão de A, de B e de C... E até da própria IA. E até da própria IA... Ou, por exemplo, a minha família, eu tenho um problema com os meus filhos. Cara, vai falar com o psicólogo. É o pensamento crítico. Fala assim, cara, eu não tenho que resolver, mas pelo menos eu tenho que escutar. Vamos lá escutar. Então, o ato do pensamento crítico é essa zona neutra. Você entendeu? Porque se eu me dispo desse ego, dessa casca, porque o ego ele é importante para o ser humano e culpar o ego também é uma burrice. Você entendeu? Tudo é culpa do ego. Não pode. O ego ele tem uma função extremamente importante pra gente. Ele faz com que a gente se sinta bem de vez em quando. Fala, não, eu fiz isso, fiz aquilo. O exagero, eu sempre brinco, o ego é que nem cachorro. Se você não educa ele vai sair na tua frente mordendo todo mundo. Ele tem que andar aqui do teu lado. Se você se sentiu atacado, aí ele vai lá e ataca. Essa é a grande característica. Silas, mas isso é difícil. Cara, para mim, difícil... que é uma coisa difícil? Cara, a gente perfurar a crosta terrestre e descer 400 quilômetros, por exemplo. Você mudar o pensamento de um grupo, é só dar a ele voz. Porra, o cara respondeu um questionário lá da prefeitura ou de qualquer entidade falando sobre um problema do cara. você esqueceu aquele ticket. Você vê toda hora naqueles programas sensacionalistas. Sim. Olha, eu abri mais de 10, não sei o que, bababá. Cara, como é que eu vou ter senso crítico para um lugar que não me dá escuta? Se pelo menos eu dou a escuta para alguém, se o cara chega responde e fala assim, cara, qualquer resposta. Olha, você tá falando errado. Não, mas não estou falando errado. Aí você permite ele entrar no jogo, porque você avançou uma peça. É que nem você jogar xadrez
sem a primeira peça. Você é o segundo, sem a primeira peça ser movida. Você fica naquela ansiedade. Então, Sérgio, esse espaço... Agora você estava mais solto, gostei. Agora provoquei, aí ele ficou e se soltou. Agora vou pegar desse gancho mesmo e vou te provocar mais uma. Passamos pandemia foi legal e tivemos vários problemas e várias coisas interessantes. Como professor, eu percebi a dificuldade de muitas pessoas estudarem, né? Porque só tinha um celular da família e coisas desse tipo, e gente com mais recursos também não aproveitando. Então, mas eu vi uma coisa por trás disso. Eu vi o conhecimento chegando dentro da casa até para os pais e outros que não tinham e que estavam ali, não tinha outro entretenimento e receberam essa informação também. Você acredita que de repente a internet, uma vez que a gente já tem um mundo que se diz inteligente, conectado, digital, um termo que queira usar de acordo com as suas cidades, que onde você tem que, para fazer um agendamento médico, tem que usar um programa, tem que usar um servidor. Internet vai se equiparar a um bem comum como água, esgoto? Vamos lá. Primeiro, sim. Mas segundo, por que o conhecimento chegou nas pessoas? Não foi por causa da internet. Foi porque eles se juntaram em torno de um problema e tentaram resolver. Ou seja, você via escolas fazendo de qualquer jeito. Putz, vamos tentar. Até a hora que alguém... Putz, olha, eu acho que esse aqui funciona e replicou. Isso é a cultura viva. Cultura não é tocar... Lógico, faz parte de tocar violão, não sei o quê. Mas cultura é isso. É o enfrentamento único de um problema. Tivemos humanos com uso de tecnologia. Isso. Esse é o grande ponto. Poxa, eu não pedi permissão a ninguém para eu tentar resolver aquele problema. Quando eu peço permissão para resolver um problema, provavelmente eu fracassei. Você entendeu? Então isso tem que ser levado muito em consideração. Para mim, é aquele negócio. Vai entrar, sim, internet como um fator básico, mas o problema é que ele vai começar também, quando for cobrado, a entrar no PIB, porque é algo essencial, né? Então, ele movimenta toda uma economia que talvez as pessoas não acessem dessa forma. É justamente esse o ponto. É justamente todo seu, Sérgio. Infelizmente a gente vai dar, tudo meu tem que acabar aí. Mas a audiência, fiquem tranquilas, porque eu ainda não vou demitir o Alessandro agora, apesar dele ter sido defendido o convidado aqui, eu queria ficar do meu lado. Mas vai dar tudo certo. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que o debate, quando ele fica quente dessa forma, eu acho que ele é mais interessante, porque ele vai tirando da gente aí um pouco mais o conhecimento que está lá dentro, né? E o Silas, como ele é o nosso novo contratado, nós estamos na época do draft, estamos aqui pegando os talentos, vindo aqui para a nossa bancada. Aguardem, porque ele estará muitas outras vezes conosco. O Silas Serpa, que é professor, conferencista, conselheiro em transformação digital, ele é mentor de liderança e conselhos também, palestrante em inteligência artificial, cultura de inovação regenerativa. Silas, muito obrigado, foi muito agradável esse bate-papo, espero que seja o primeiro de muitos outros aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ale. No final vocês conseguiram fazer com que eu quebrasse um pouco do meu protocolo e falasse um pouco mais de forma simples. Mas o grande ponto que eu deixo para as pessoas existe um grande debate falando se eu faço faculdade, tenho um ensino formal. Se eu tiver um ensino formal, ele não me trará... Nunca substitua nenhum tipo de ensino. Todos eles são extremamente importantes. Você só vai continuar com o seu pensamento crítico, e justamente aquilo que eu acabei falando, a partir do contraditório. Então, estude, faça sempre. Eu cheguei até onde eu podia, vou tentar estudar um pouco mais ainda, mas eu peço a vocês, leiam, não se contentem só com um tweet e não se transformem naqueles doutores formados pelo Instagram. Tá? Então, esse é o grande ponto. Tem um caminho para percorrer. Tem um caminho, né? Aí. Ale, vamos que vamos, né? Mais um. Agora, obrigado pelo convite mais uma vez e prazer aí dividir com o Silas.
Não brinque comigo quando sair daqui, tá? Era tudo brincadeira. E obrigado a você por nos acompanhar em mais uma jornada do Protagonismo Regional e Debate. Hoje o negócio ficou quente aqui, hein? Mas você sabe, no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui o governo é você. Até a próxima semana.